comentário. Eu quero compartilhar com você sobre os frutos do diabo. Fala comigo, os frutos do diabo. O diabo pode dar fruto? Será que o diabo pode dar fruto? Vamos lá, vamos mergulhar nessa palavra? Eu quero começar falando de Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. Bate no ombro do seu irmão e diz: meu irmão, Deus vai falar com você. Abre o seu coração e seus ouvidos. Apocalipse capítulo 4, versículo 8 diz: Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. João está falando aqui em Apocalipse sobre aquele que é o santo, não é aquele que tem santidade, aquele que é o santo. Porque a santidade é o mais alto atributo de Deus. A santidade de Deus denota a sua separação da própria criação e o fato de ele estar elevado acima de qualquer ser criado e estabelece a transcendência de Deus. É um alto atributo de Deus, ele não tem santidade, ele é santo, ele é o atributo dos atributos, que forma a unidade de todas as qualidades de Deus. Então a junção de todas as qualidades de Deus transmite a santidade de Deus. A santidade de Deus envolve cada uma das três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que comunica essa santidade aos homens, através da palavra e da sua ação regeneradora no nosso coração. É o Espírito Santo que transmite esta santidade, comunica esta santidade. Porque apesar de a santidade ser o conjunto de todas as qualidades, a santidade é um atributo comunicável de Deus. Segura, por favor, essa imagem. Não é agora que é para colocar. A santidade é um atributo comunicável, diferente da onisciência, da onipresença e da onipotência de Deus. Esses três atributos não são comunicáveis. Você nunca se tornará aquele que pode fazer todas as coisas. Você só pode fazer aquilo que a Bíblia diz que você pode. Você nunca conhecerá todas as coisas. Você só conhecerá aquilo que lhe for revelado através da verdade de Deus. E você também não poderá estar em todos os lugares que denota a onipresença de Deus. Esses são atributos incomunicáveis que nós não, como seres criados, nós não podemos acessar. Mas a santidade de Deus é um atributo comunicável. Então olha para o seu irmão e diz: nessa noite, Deus está comunicando a sua santidade com você. A santidade do Filho, ele vai se tornar o padrão do nosso caráter, do caráter cristão. Sendo realidade na igreja, através da obra do Espírito Santo. Ninguém pode acessar a santidade de Deus ou receber a comunicação da santidade de Deus se não tiver um relacionamento, uma relação com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo não é essa força, o Espírito Santo não é um sopro, não é um vento. O Espírito Santo é uma pessoa com a qual você se relaciona e através deste relacionamento ele vai comunicando a santidade de Deus para você. Por isso que você não pode se tornar santo, eu não me tornarei santa se eu não tiver uma relação íntima com o Espírito Santo. Por isso é necessário nós ansiarmos e buscarmos desesperadamente um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. O religioso, ele se conforma em conhecer a respeito do Pai, até mesmo receber o perdão dos pecados através do sacrifício do Filho, mas ele não se ocupa em conhecer e se relacionar profundamente com o Espírito Santo. Por isso que o religioso não acessa a santidade de Deus. Ele pode acessar até uma melhoria, e nós vamos estar vendo daqui a pouquinho, porque isso está dentro dos frutos do diabo. Não tem a ver com os frutos do Espírito. Então o relacionamento com Deus vai te dar condição de acessar a santidade de Deus. Deus quer que você experimente a sua santidade, porque há uma ordem na palavra de Deus.
sede santo, porque eu sou santo. Uma mulher a quem admiro muito, uma das minhas mentoras, desde do início da minha caminhada, Valnice Milhomes, ela diz assim: quando contemplamos a santidade do Senhor, nosso coração é tocado pela brasa do altar e nossos lábios são purificados. Passamos a amar a santidade porque amamos aquele que é santo, e todo o nosso ser passa a ser santificado. A brasa do altar. Então, aquele que contempla a santidade de Deus, já não vai se conformar com aquilo que muitas vezes está guardado no coração, e a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Vem uma brasa do altar do Senhor e queima os nossos lábios, mas não é algo físico, não é algo que vem para queimar aqui a nossa boca, não, é um fogo refinador, que refina o nosso coração, que purifica o nosso coração, uma brasa purificadora, que quando sai uma palavra torpe dos nossos lábios, quando vem um pensamento indevido na nossa mente, já vem, ai Senhor, perdão, já vem um senso de arrependimento, não vem uma culpa, porque o Espírito Santo, ele não vai imprimir culpa sobre nós, mas vem um senso de arrependimento. Meu Deus, como isso saiu dos meus lábios, meu Deus, como isso passou da minha cabeça, Senhor, como pensei isso a respeito do irmão fulano, Senhor, como eu estou arquitetando uma negociação dessa forma, porque o fogo purificador do Espírito Santo, ao contemplarmos a santidade de Deus, nós vamos amar a santidade de Deus e desejarmos ser como Ele é. É muito mais do que você admirar uma pessoa e desejar ser como ela é. Porque por mais que esta pessoa seja bondosa, por mais que essa pessoa tenha um bom caráter, por mais inclusive que ela tenha mergulhado na vida de Deus, por mais que ela contemple a santidade de Deus, ela não é santa, ela tem santidade, porque foi algo comunicado. Mas Deus, Ele é perfeito na sua santidade, não há sombra e nem variação nele. Não há mudança de caráter, não há mudança de comportamento. Você pode admirar uma pessoa durante muitos anos e de repente você se decepciona com ela, porque ela está ainda sendo controlada muitas vezes pelas suas emoções, e aí vem algo do temperamento e que faz com você, meu Deus, o fulano falou isso, o ciclano fez aquilo, como que o Beltrano está agindo dessa forma? Mas nós não fomos chamados para contemplar a santidade dos nossos irmãos, nós fomos chamados para contemplar a santidade de Deus. E quando nós contemplamos a santidade de Deus, nós amamos o que Ele ama, e Ele ama pessoas, Ele ama os filhos, e aí quando você ama o que Deus ama, você passa a amar os filhos. Quando você ama o que Deus ama, você passa a ter misericórdia dos filhos. Quando você ama o que Deus ama, você decide santificar a si mesmo em favor daqueles que estão olhando para você. Você simplesmente não vai dizer assim, então se é para contemplar a santidade de Deus, olhe para Deus, não olhe para mim, porque você não pode olhar para homens, não. Quem contempla a santidade de Deus é embriagado pela sua beleza, é embriagado pela sua perfeição, desejará ser como Ele, não desejará ser Deus na vida das pessoas, mas se tornará, como Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha para quem está do seu lado e diz, você tem contemplado a santidade de Deus? Você está se tornando cada vez mais parecido com Cristo. Fala com força, meu irmão. Você tem se tornado cada vez mais parecido com Cristo. Sabe, para nós agradarmos a Deus, a Bíblia diz que nós precisamos andar em santidade. Mas todo ser humano lida com duas questões fundamentais nesse quesito. A primeira questão tem a ver com a nossa natureza caída, que produz em nós as obras da carne. Nós vamos encontrar lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19, que diz assim, ora,
As obras da carne são manifestas. Obras de quem? Da carne. Então guarde bem, não é obra do diabo. São obras da carne. São manifestas imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Você já é herdeiro do reino de Deus? Quem tem certeza que é herdeiro do reino de Deus? Você é herdeiro do reino de Deus porque Jesus te fez herdeiro. Porque na cruz do Calvário Ele deixou essa herança para você. Ele perdoou os seus pecados. Então, essas obras da carne já foram crucificadas em Cristo Jesus. Você já tem o perdão disso. Então, você já não está mais na prática desses pecados, amém? Você já não está mais na prática da orgia, você já não está mais na prática da bebedice, você já não está na prática da dissensão, do ciúme, da discórdia, você já não está na prática da idolatria e da feitiçaria. Você deixou a prática, apesar de que a natureza pecaminosa continua aí dentro de você. E essa natureza pecaminosa constantemente quer se manifestar. Quem aqui percebeu que a sua natureza pecaminosa quis se manifestar hoje? Nossa, que igreja santa! Só 20% a natureza pecaminosa quis se manifestar. Os 80%, por favor, ore por mim no final da celebração. Né? Sabe, uma das coisas que nós temos que ter, que entender e saber que nós vamos conviver com isso, é que essa natureza pecaminosa constantemente vai querer estar se levantando dentro de nós. Nós vamos lidar com isso todo o tempo. Mas Romanos capítulo 8, versículo 8 diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, o que Deus providencia? Que nós não vivamos mais na carne. Agora nós passamos pelo processo do novo nascimento. A natureza pecaminosa continua tentando nos ludibriar, praticarmos aquilo que desagrada a Deus, nos afastar de Deus e da sua vontade perfeita e soberana. Então Deus providencia o novo nascimento. E no novo nascimento nós vamos para Gálatas capítulo 5, versículo 22. Se as obras da carne são idolatria, feitiçaria, facção, dissensão, glutonaria, e todos esses ias que nós acabamos de ler, agora nós vamos encontrar o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Através do Espírito Santo, o caráter de Cristo passa a ser formado em nós. Pastor, eu já sei disso. Eu também sei que você já sabe. Eu também já sei. Mas a questão é que muitas vezes nós achamos que nós estamos produzindo o fruto do Espírito, mas na realidade nós estamos nos conformando com os frutos do diabo, com as obras do diabo da nossa vida. Mesmo estando dentro do reino, pastor, assim. Então fica comigo, não se desconecta aqui dizendo: eu já sei essa mensagem, já ministraram lá no encontro, eu já ministro Nova Vida em Cristo lá no encontro. Fala para o seu irmão, não seja religioso, fica conectado com Deus. O pecado afetou consideravelmente a sua imagem, e agora isso precisa passar por um processo de regeneração.
através do Espírito Santo, o caráter de Cristo é formado em nós, e assim nós somos transformados constantemente de glória em glória. O fruto do Espírito, então, ele se relaciona com a santificação, e é através do fruto do Espírito que a maturidade espiritual torna-se perceptível. Nós fomos chamados por Deus para sermos homens e mulheres espiritualmente maduros. Homens e mulheres espiritualmente capacitados a vencer as obras da carne. Mas para isso nós precisamos ter o nosso coração convertido a Cristo. E convertido ao caráter de Cristo, nada mais, nada menos do que o caráter de Cristo. Nós vivemos um tempo de muita influência. Nós temos muitas pessoas hoje que estão arrebanhando seguidores. Você entra no YouTube, você entra no Instagram e você tem lá 35 milhões de seguidores. 80 milhões de seguidores. Essas pessoas de alguma forma estão influenciando, e tem muitos que estão influenciando para o reino. São pessoas que estão pregando o Evangelho. Mas Deus não quer que nós nos movamos por influência de pessoas. Deus quer que nós sejamos maduros e nós possamos caminhar manifestando o caráter de Cristo. Vou dizer mais uma vez, o caráter de Cristo. E se o nosso coração não se converte a Cristo, constantemente nós vamos estar tropeçando. Tem muita gente preocupado com os escândalos que estão acontecendo nas igrejas. Vai continuar acontecendo. A Bíblia diz que é mistério que aconteçam os escândalos, mas ai daquele que escandalizar, ai daquele que fizer um pequenino tropeçar. Mas você, cristão maduro, você não pode ficar olhando para os escândalos e relativizando a santidade de Deus por causa dos escândalos. E hoje eu estou ministrando na nossa casa, hoje eu estou ministrando para os filhos dessa casa, e sei que aqui nós temos muitos convidados também de primeira vez. Quero dar boas-vindas para você. Mas quero dizer que esta casa está comprometida com o Evangelho de Cristo, não com o Evangelho do fulano, do beltrano, do ciclano. O nosso caráter precisa estar sendo moldado por Cristo para nós amadurecermos. Olha para o seu irmão e diz: meu irmão, amadureça, amadureça. Não dá para nós ficarmos olhando para o que está acontecendo no mundo e querer que o mundo mude. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E o que está acontecendo no mundo, queridos, é o princípio do que vai acontecer ainda. Meu Deus, olha o que aconteceu com aquele fulano que cantava na igreja e agora ele é o... Ai, meu... Isso acontece desde o Éden, querido. Acontece desde o Éden. Nós precisamos amadurecer. E para amadurecer, nós precisamos ter a certeza de que nós estamos frutificando o fruto do Espírito e não o fruto do diabo. Pastora, que história é essa de amadurecer, de produzir o fruto do diabo? Agora eu vou lá para a língua portuguesa. Quem gosta de português aí? Você lembra uma palavrinha chamada sinônimo? E antônimo? Não é Antônio, é antônimo. O que é o sinônimo? Sinônimos são termos que possuem o mesmo sentido ou um sentido aproximado. Só que dentro dos sinônimos, você vai encontrar o sinônimo perfeito e o sinônimo imperfeito. O sinônimo perfeito são palavras que têm significados idênticos. Você vai passar na prova se perguntar isso?
O sinônimo perfeito são palavras que têm significados idênticos. Por exemplo, morrer e falecer, casamento e matrimônio, após e depois. Tá certo, professora de português? Agora, os sinônimos imperfeitos são palavras que têm significados muito próximos, porém não idênticos. Vai pegando aí. Quer ver? Exemplo de sinônimo imperfeito: feliz e alegre, gordo e obeso, córrego e riacho. Parece, mas não é a mesma coisa. Estou alegre ou estou feliz? Não é a mesma coisa. E o diabo, ele é especialista em imitar o que Deus faz na vida do homem. Satanás, ele é um arqui-imitador. Ele está agora em atividade plena, no mesmo campo em que o Senhor Jesus semeou a boa semente. O diabo está procurando impedir o crescimento do trigo, utilizando-se de outra planta, o joio, que em aparência se assemelha muito ao trigo. E em meio deste processo de imitação, Satanás está almejando neutralizar a obra de Deus na vida do ser humano. Ele não pode impedir, então ele vai neutralizar. Assim como o Espírito Santo produz seus frutos no homem, Satanás tem produzido esses falsos frutos com uma imitação sagaz do Evangelho de Cristo. Os frutos produzidos por Satanás se parecem tanto com os frutos do Espírito, que multidões estão enganadas por este Evangelho maldito. Veja bem, eu não estou falando de milagres, eu não estou falando de sinais, eu estou falando de fruto. Eu estou falando aquilo que tem a ver com o comportamento humano, aquilo que tem a ver com o caráter humano. Eu não estou entrando aqui nas obras realizadas pelo poder de Satanás, que nós poderíamos entrar, mas isso vai ser uma outra mensagem. Porque Satanás também cura. Ele imita a cura. E aí a pessoa pensa que foi curada. Mas nós não vamos entrar neste quesito hoje. O evangelho de Satanás não é um sistema de princípio revolucionário e nem de anarquia. Este evangelho não promove conflito ou guerra, mas tem como alvo a paz e a unidade. Paz e amor. Não procura colocar a mãe contra o filho, muito pelo contrário. Ao invés disso, ele fomenta o espírito de fraternidade, pelo qual a raça humana é considerada limpa e uma grande irmandade. O evangelho de Satanás não procura mortificar o homem natural, e sim aprimorá-lo e colocá-lo no centro de todas as coisas, enaltecer o homem. Defende a educação e a instrução, apelando ao melhor que há no íntimo do ser humano. Tem como alvo fazer deste mundo um habitat tão confortável e agradável, que a ausência de Cristo não será sentida. E Deus, para que Deus? Não é necessário Deus. Eu respondo por mim mesmo. Se esforça para manter o homem tão ocupado com as coisas deste mundo, que não dá tempo do homem pensar no que está por vir. Este é o evangelho de Satanás. Propaga princípios de autossacrifício, caridade, boas obras e benevolência. Ensina a viver para o bem dos outros e sermos bonzinhos com todos. Olha, você precisa ter paz com todos. Se não estiver em paz com todos, alguma coisa está errado, porque você é um pacificador, então você tem que ter paz com todos. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, se possível, tende paz com todos. Se possível.
apela para a mentalidade carnal, tornando-se popular entre as massas, e ignora que o homem é uma criatura caída, alienado da vida de Deus, morto em delitos e pecados, e que a única esperança se encontra em ser nascido de novo. Tudo isso que eu coloquei anteriormente pode ser uma manifestação do caráter de Deus na vida de alguém, sim, se Cristo estiver no centro. Mas se o homem estiver no centro, se for o bom caráter do homem, se for a força do homem, se for a inteligência do homem, se for o propósito do homem, eu posso, eu consigo, não é fruto do Espírito que está sendo gerado ali, porque Cristo ainda não é o centro. A pergunta é: a salvação se realiza pelas boas obras? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. A justificação diante de Deus ocorre pelos seus méritos. Senhor, é o seguinte, eu estou para partir para a eternidade, mas olha, o Senhor sabe, eu fui um homem bonzinho, eu estive na ceifa, faz 23 anos que eu sou membro da ceifa, eu sou dizimista, eu dou cesta básica, eu vou na célula. Senhor, teve um tempo que eu até liderei célula, eu fui anfitrião de célula, eu até fiz alguns discípulos. Senhor, olha, eu sustentei aquele casamento, por mais difícil que foi aquele casamento. Senhor, eu mereço a salvação. É assim que você vai entrar no céu? Porque a tua justiça, a minha justiça, a Bíblia diz que é como trapo de imundícia. Bate no ombro do seu irmão e fala assim: trapo de imundícia. Não é você trapo de imundícia, a sua justiça. Então não é por mérito humano. Não é por mérito humano para que ninguém se glorie. Para ninguém diga assim: eu tenho direito e fulano não tem direito. O evangelho de Satanás diz: seja bom e faça o bem, sem reconhecer que na carne não habita bem algum. Não há ninguém bom, um sequer, senão Deus. Pastora, você viaja, você traz uma mensagem como essa? Sim, meu irmão. Porque os frutos de Satanás estão crescendo no meio do povo. O joio está crescendo no meio do trigo. E não é só na ceifa, mas é no mundo todo. Não é só aqui. E a Bíblia diz que o diabo veio para enganar. Ele é um enganador desde o princípio. E nós, como pastores dessa casa, temos a responsabilidade de te advertir, para que você não fique enganado com o seu bom caráter. Não fique enganado pelo seu autoconhecimento. Eu sei quem eu sou. Agora eu sou filho de Deus. Trapo de imundícia. Trapo de imundícia para essa nova geração. No passado não havia absorvente, as mulheres usavam panos no seu ciclo menstrual. Então imagina o que é feito com o absorvente hoje, é jogado fora. A diferença é que no passado era lavado aqueles panos, porque as mulheres não tinham condição de todo o tempo estar trocando aqueles panos. É a isso que se compara a nossa justiça. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é a morte. Um caminho que parece, mas não é. Os mais antigos vão lembrar de uma propaganda, Denorex. Quem lembra de Denorex? São do meu tempo. Denorex, parece, mas não é. Era um produto usado para caspa, né? Era isso? Sabe, parece, mas não é. É um caminho plausível que apela ao homem natural de uma maneira tão sutil e atrativa, que recomenda a si mesma a inteligência de seus ouvintes. E multidões incontáveis são seduzidas e enganadas por este caminho. Querido, o sucesso de um falsificador de moedas depende de quão parecida a moeda falsa se torna da original. E Satanás, ele é especialista em falsificar moedas.
A heresia não é uma negação completa da verdade de Cristo, mas é sim uma perversão da verdade. A heresia, quando você fala assim, isso é uma doutrina herética, significa que essa doutrina não está negando a existência de Cristo e nem tampouco negando a divindade de Cristo, mas ela distorce a pessoa de Cristo, ela distorce o evangelho de Cristo. A pior mentira não é a mentira completa, porque você descobre na hora. Se Satanás vier com algo contra o fruto do Espírito, você já vai dizer, opa, não, isso aí é obra da carne, fora de mim. Mas se ele vier com uma meia verdade, se ele vier com uma mentira incompleta, é muito fácil você cair. O pai da mentira não costuma negar abertamente, mas apresenta uma interpretação errônea à sua aplicação. Sabe, você aceitar Jesus, receber Jesus, porque nós não aceitamos Jesus, nós recebemos o sacrifício de Jesus na cruz. Quem somos nós para aceitar Jesus? Nós recebemos Cristo como Senhor. Então você crê com o seu coração e confessa com seus lábios que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você recebeu uma verdade ortodoxa, você recebeu uma verdade bíblica, você recebeu uma verdade teológica. Mas você se identificar com Cristo e a cruz de Cristo e decidir negar a si mesmo para que o fruto do Espírito possa ser produzido em você, é uma outra coisa muito diferente. O joio cresce. O joio é aquele que parece cristão, mas não é. Parece adorador, mas não é. Parece justo, mas não é. Parece que fala a verdade, mas sempre tem uma mentira por trás daquilo. Eu coloquei aqui uma relação do fruto do Espírito, da obra da carne e do fruto de Satanás. Eu falei que Satanás ele vai imitar, ele vai procurar colocar na nossa vida alguns comportamentos e produzir na nossa vida alguns comportamentos que vai nos melhorar, mas o Evangelho não vem para te melhorar, meu irmão. O Evangelho vem para te transformar. O Evangelho vem para te transformar. Quem te conheceu há 10 anos atrás tem que te encontrar agora e falar, quem que é essa pessoa? Eu desconheço essa pessoa. Se um amigo seu te encontra depois de 10 anos de caminhada com Jesus e ele não vê nenhuma diferença em você, você só melhorou. Você não foi transformado, você mudou o comportamento, e comportamento você muda hoje, assim como daqui a 7 dias você pode mudar de novo. É só um hábito. Se você quiser mudar um hábito, você pratica esse hábito por 21 dias, depois de 21 dias você mudou o hábito, mas não mudou a essência. Mais cedo ou mais tarde esse hábito vai voltar. Você vai voltar a praticar as coisas anteriores. Rapidamente eu quero passar para você aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito é o amor. A obra da carne é o ódio. Se eu perguntar para você se você odeia, provavelmente você vai dizer, não, eu já venci isso, eu já fui liberto do ódio. Mas Satanás, ele vai produzir dentro de nós uma outra coisa, que vai camuflar, ele vai imitar, para nós não chegarmos neste amor entusiástico, neste amor incondicional, neste amor que não usurpa, neste amor que não inveja. Ele vai gerar dentro de você uma atração por Deus, um desejo por Deus e uma paixão. Paixão é bom, mas é sentimento. Amor é atitude. Amor é atitude. Bate no ombro do seu irmão. Não se conforme com paixão. Eu estou apaixonado por Jesus. O Senhor está me atraindo. Eu estou desejoso de estar na presença do Espírito Santo. Não, você precisa amar ardentemente. Teu coração deve estar entusiasmado para estar na presença de Deus. Fruto do Espírito, alegria. Alegria é um estado de satisfação. Quem já assistiu Divertidamente 2?
Quando a alegria está ali no controle das emoções. Vou dar um spoiler aqui de quem não assistiu. Vá assistir, meu irmão. Vá assistir, porque se você não entende o que a Bíblia diz, talvez você entenda lá no Divertidamente. Enquanto a alegria está ali no controle das emoções, está equilibrada a vida da menina. Agora, quando a alegria sai do controle, porque a alegria não é um sentimento, e a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando a alegria está no controle, todas as outras coisas vão estar sendo equilibradas. Não vou contar o resto do filme. A alegria é um estado. Qual é o fruto da carne, obra da carne? A tristeza. Um sinônimo de tristeza é mortificação. Agora, quando você vai para o fruto do diabo, o prazer, a felicidade. Se você não estiver feliz nesse casamento, sai dele. Se você não está não tendo mais prazer neste grupo de pessoas, sai dele. Esse relacionamento está muito tóxico, porque você não está mais feliz. Deixa eu falar uma coisa para você, você não casou para ser feliz. Se a alegria está no seu coração, você vai levar felicidade para as pessoas que estão ao seu redor. E você vai suportar as dificuldades do seu casamento. Não tenho mais prazer nessa igreja. Quem disse que a igreja é para te dar prazer? A igreja é para dar prazer para o Senhor. É para alegrar o coração de Deus. Nós adoramos aqui o coração de Deus, não é o seu coração, meu irmão. E quando você chega entusiasmado, amando a Jesus, quando você chega alegre, sabe o que vai acontecer? Você vai incendiar as pessoas que estão ao seu redor. Você vai alegrar as pessoas que estão ao seu redor. Alguém entra ali na bad, deprimido, mas vê você alegre, sai daqui saltando de alegria e de prazer. Fruto do Espírito, a paz, ausência de culpa. Lá na obra da carne você vai encontrar a discórdia. Não pratico mais isso, já venci isso. Mas aí o que Satanás faz? Eu não posso fazer a discórdia, mas eu agora vou ser passivo. Paz e amor. O mundo pode cair do meu lado. Eu vou ser passivo diante das situações. A Bíblia diz que você foi chamado para ser um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão a Deus. Fruto do Espírito, longanimidade, ou o chamado paciência, amabilidade. A obra da carne é o egoísmo, que te torna ansioso. O fruto do diabo vai ser o comodismo. Então, eu tenho que ter paciência, né? Meu irmão, mas se acomodar a sua vida, faz 50 anos que você está no mesmo lugar, não vai para lugar nenhum, isso não é paciência. Isso não é fruto do Espírito. Isso é obra do diabo na tua vida. Nós vamos agora para a benignidade. A benignidade é manifestada na misericórdia. Da obra da carne, é o inverso de ira, agressividade. Aí o que o diabo faz? Faça boas obras. Faça caridade. Aqui dentro você não tem misericórdia nenhuma. Mas você começa a negociar os relacionamentos com Deus, com você mesmo e com as pessoas, fazendo boas obras. As nossas boas obras não compram a Deus. As nossas boas obras não compram a salvação. E as nossas boas obras, mais cedo ou mais tarde, serão consideradas manipulação. Quando eu falo boas obras, eu não estou falando somente da cesta básica que você entrega e da roupa de frio que você manda para o Rio Grande do Sul. Eu estou falando das boas obras que você faz dentro da sua casa, as boas obras que você faz com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Deus não quer só que você seja bonzinho. Deus não quer que você faça coisas. Deus quer que você seja santo e manifeste o fruto do Espírito da misericórdia, que é a benignidade. Eu penso o bem. Eu penso bem a respeito das pessoas.
Eu tenho misericórdia das pessoas, e porque eu tenho misericórdia das pessoas, então eu vou manifestar a minha salvação através. Eu não vou fazer as boas obras para manifestar a minha salvação, não. Eu vou manifestar a minha salvação através das boas obras. Bondade. Obra da carne é maldade. Mas aí o diabo ele vai camuflar e ele vai imitar em uma pessoa bem educada, uma pessoa cortês. Puxa, o meu marido chegava em casa e me batia 2 vezes por semana. Agora ele não bate mais, agora ele manda flores. Agora ele é educado. Agora ele leva café na cama. A minha esposa era uma jararaca. Agora já está domesticada, né? Boazinha. Mas quem pode responder se você está produzindo um comportamento movido pelo evangelho de Satanás, que está buscando para que você esteja bem na fita, ou se você está reproduzindo o fruto do Espírito? É só você. Ninguém pode apontar para você e dizer que você está reproduzindo ou não o fruto do Espírito. Cabe a mim responder isso e cabe a você responder isso. Fruto do Espírito, fidelidade, que se manifesta em um coração leal. Obras da carne, a deslealdade. Mas aí o fruto do diabo, ele gera uma codependência. Eu não sou leal, eu sou codependente. Eu sirvo para, eu faço para. Então, Satanás, ele sempre vai camuflar. Fruto do Espírito, mansidão e serenidade. Fruto da carne, ira, dissensão, inveja. Ah, não, eu agora, estou de boa. Eu era muito irado, eu fazia muita confusão, mas agora está tudo bem. Eu não vou mais me meter em briga, porque eu me meti em briga, isso é covardia. Isso não é mansidão, isso é apatia. Ah, lá na minha casa cria-se uma guerra lá entre os meus filhos, mas eu sou um homem manso, então eu vou ficar lá no quarto, não vou nem falar com eles. Meu irmão, você é covarde. Minha irmã, você está sendo apática a uma situação, e a Bíblia diz que nós devemos ser corajosos. Então a mansidão não te tira a coragem. A mansidão não te coloca em um lugar apático às situações que estão acontecendo. Ah, eu sou uma pessoa mansa, então não importa o que está acontecendo no Brasil, porque eu sou uma pessoa mansa. Não, você tem que ter coragem de levantar, você tem que ter coragem de dizer o que você acredita, você tem que ter coragem de mandar para os céus uma mensagem do que você pensa a respeito dessa nação. Olha para o seu irmão e diz assim: ela não está brava. Fruto do Espírito, temperança, domínio próprio. Isso toda essa igreja tem, porque já são 8h14 e vocês ainda estão sentados me ouvindo. Domínio próprio, que é a moderação. A obra da carne é a glutonaria, a imoralidade. E aí você vai lá para o fruto do diabo, você vai encontrar uma pessoa metódica, legalista, sabe, aquele assim que traz para si um nível de severidade, porque essa severidade aqui não tem a ver com o outro, tem a ver consigo mesmo. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, meu Deus, se eu fizer isso, não, as minhas finanças, eu não posso perder o controle das minhas finanças, eu não posso perder o controle aqui da minha alimentação, eu tenho que estar pesando todos os dias, eu tenho que estar pesando as gramas ali, porque eu tenho que ser moderado, isso não é moderação, meu irmão, isso não é moderação, isso você está debaixo de uma ação do inimigo, querendo colocar um fardo sobre você que Deus não está produzindo. O fruto da temperança, domínio próprio ou moderação, ele nasce naturalmente.
Ah, pastora, não, você vai dizer que vem naturalmente. Não, pastora, eu tenho que todo dia estar me esforçando. Então você precisa contemplar mais a santidade de Deus. Olá, que bom que você